Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ellen Capristano Souza e junto com a Letícia Low-Fermeling, nós iremos apresentar alguns exercícios de vestibulares sobre anagramas. E também falaremos um pouquinho sobre os anagramas e permutação. Nós somos alunas do professor Alain Felipe Bepler, da série do segundo ano do ensino médio, na disciplina de Matemática A. Olá, meu nome é Letícia Low-Fermeling e vou explicar sobre anagramas e permutações. Os dois são conceitos relacionados à combinação de elementos. Embora estejam relacionados ao rearranjo de elementos, eles têm diferenças sutis. Um anagrama é uma palavra ou frase formada pela transposição das letras. Em outras palavras, um anagrama é um arranjo das letras de uma palavra ou frase para formar uma nova palavra ou frase com o mesmo conjunto de letras, podendo ou não ter sentido. Por exemplo, o anagrama da palavra amor é Roma, e o anagrama da frase o apanhador no campo de centeio é a torre pendente da noite. Já a permutação é um arranjo de elementos em que a ordem é importante. Em outras palavras, é a organização de objetos em um conjunto de ordem específica. Por exemplo, as permutações de 3 elementos A, B e C são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. É importante notar que, em uma permutação, cada elemento deve ser usado exatamente uma vez. Para calcular o número de anagramas ou permutações possíveis, é comum usar uma fórmula de combinação ou de fatorial. A fórmula de combinação é usada para calcular o número de permutações possíveis de um subconjunto de elementos. A fórmula é n fatorial dividido pela subtração de n menos r fatorial multiplicado por r fatorial, onde n é o número total de elementos e r é o número de elementos do subconjunto. Bom, nós iremos começar com um exercício do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que foi proposto em um vestibular de 2016. Vamos lá. O número de candidatos inscritos para a realização do último vestibular de verão em um determinado curso corresponde ao número de anagramas da palavra vestibular, que começam por V e terminam por AR. Esse número é igual a: alternativa A, 120, B, 240, C, 360, D, 540 ou E, 720. Bom, ali em questão a palavra é vestibular, que teriam 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Vou escrever também aqui a palavra, aqui embaixo, o vestibular, só para a gente não se perder. Bom, agora vejamos ali que no enunciado fala que vestibular começa então por VE. Então, nós já podemos cancelar o V e o E. E também está dizendo ali no enunciado que eles terminam por AR. Então, também podemos cancelar o A e o R. Que sobram, então, o S, o T, o I, o B, o U e o L. Ou seja, 6 letrinhas. Também já vou cancelar essas aqui, as 4, para ficar, então, só 6 letras. Bom, então vejamos. Temos quantas possibilidades na primeira? 6. Na segunda, 5. Na terceira, 4. Na quarta, 3. Na quinta, 2. E na última, nós teremos uma possibilidade apenas. Isso seria um P fatorial, uma permutação fatorial de 6. Então, para resolver a questão,
basta multiplicar os números daqui. No caso, o 6 vezes o 5, que dá 30. Esse 30 multiplicando por 4, que dá 120. Esse 120 multiplicando por 3, que dá 360. E 360 vezes o 2, que dá 720. No caso ali, multiplicando esse 720 por 1, ainda continua 720. Então, a resposta para esta questão seria a letra E. Bom, vamos então para o exercício 2. Ele vem do Enem de 2020. Vamos lá. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nas condições, o número de anagramas formados é dado por A, 9 fatorial, B, 4 fatorial, 5 fatorial, C, 2 vezes 4 fatorial, 5 fatorial, D, 9 fatorial dividido por 2, ou E, 4 fatorial, 5 fatorial dividido por 2. Vamos lá, então. Podemos ver, então, que está falando da frase I am Potter, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Vou até escrever aqui. Bom, beleza. Aqui tá falando que é pra gente intercalar as vogais e consoantes. Bom, primeiramente, né, vamos contar quantas vogais tem e quantas consoantes tem. 1 vogal, 2, 3, 4 vogais. Então, 4V. E vamos ver, então, quantas consoantes. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 consoantes. Ok, então, para intercalar, a gente vai ter que começar pelo 5. No caso, pelas consoantes. Então, aqui vai ser consoante, aqui vogal. Aqui consoante, aqui vogal. Aqui consoante, aqui vogal. Aqui consoante, aqui vogal e aqui consoante. Bom, então como é que a gente vai saber esse número de anagramas formados, né? Bom, é só observarmos aqui. Permutação aqui de 4, no caso das vogais. Como nada se repete, é igual a 4 fatorial. Já a permutação das consoantes, ou seja, 5, se repete, então, aqui, ó, podemos ver o T em Potter. Então, nós iremos, entre aspas, aqui, colocar um 2 em elevar, né? Entre aspas, A. Meu 2 ficou horrível. Mas, enfim, é um 2 aqui. A2. Que vai ficar igual a 5 fatorial por 2 fatorial também. Com isso aqui, eu irei multiplicar, o que vai dar, então, a seguinte fração. 4 fatorial, 5 fatorial, multiplicado, dividido por 2, então, deste daqui, fatorial, que, então, a resposta seria a letra E. Já me deu certinha a resposta que eu precisava. Bom, é isso. Esperamos que todos tenham entendido. O professor, principalmente, tenha gostado. E é isso. Tchau!